todos. Como todos aqui sabem, a nossa casa ela tem como uma das ferramentas de assistência a apometria. E muitas vezes quem procura a casa ou recebe a orientação de fazer a apometria não conhece bem a apometria, né? Não conhece bem a técnica. E acaba vindo sem, na hora que vai fazer a apometria, sem saber exatamente o que esperar dela. Então, por essa razão, nós sempre nos propusemos a fazer algumas palestras orientando, elucidando um pouco sobre a técnica. Esse ano, nós temos tentado fazer as coisas um pouquinho diferentes. A gente tem associado demandas, queixas que são comuns na mesa apométrica, com uma explicação sobre como essas queixas encontram, né, um auxílio da apometria. E é isso que a gente vai fazer hoje de novo. Nós vamos falar de uma situação que é muito comum entre todos nós e, naturalmente, entre as pessoas que procuram pela apometria, que é a dificuldade da prática da autocompaixão. E associar a autocompaixão com a apometria, tá? Então, os objetivos dessa palestra da noite de hoje são apresentar a importância da autocompaixão, fornecer informações básicas sobre a apometria, né, para aqueles que não conhecem, demonstrar a relação entre a apometria e a autocompaixão e indicar como a apometria pode nos auxiliar, pode contribuir para maior autocompaixão. Bom, primeira coisa é falar um pouquinho sobre compaixão e autocompaixão. Tem autores que mencionam que é a mesma coisa, que a gente deveria usar como a mesma coisa. Tem outros que acham mais prudente separar. Eu separei, eu acho que fica mais claro na nossa cabeça. A compaixão a gente conhece melhor. Olha lá. Qual é o conceito de compaixão? A disposição de agir em benefício do outro. Então, a gente se dispor a agir quando alguém precisa, né? Qualquer coisa que precise, não, eu posso ajudar, precisa de alguma coisa. Quando a gente faz isso, ela tem uma relação grande com a empatia, né? Então, me colocar um pouco no lugar do outro e me propor ajudar. Então, a maioria de nós experimenta constantemente a compaixão. E a autocompaixão? Dá uma olhadinha. Qual é o conceito de autocompaixão? Tratar a si mesmo como você trataria um bom amigo. Vamos começar a refletir, então, na noite de hoje. Vai pensando. Você habitualmente se trata como você trata um amigo que você gosta muito? Sim? Não. Não, né? Não. Não. Normalmente a gente tem mais facilidade de tratar melhor quem a gente gosta mais que não seja a gente. Vamos pensando, mas é uma coisa comum, né? Então vamos pensar. Por que é importante pensar sobre isso? Para quem tiver interesse no assunto, eu recomendo o livro, e tem vídeos também bem interessantes dessa Kristin Neff. Ela fala muito bem, sabe, sobre autocompaixão. E ela diz o seguinte, que autocompaixão envolve justamente o tratar a si mesmo da forma como você trataria um amigo que está em dificuldades. Em quais dificuldades? Aquele amigo que cometeu um erro, aquele amigo que não está se sentindo bem numa situação, ou apenas aquela situação de estar enfrentando um momento difícil da vida. Normalmente, os nossos amigos nessas situações, o que a gente faz? A gente fala palavras boas? Sim ou não? Sim. Sim. A gente diz, olha, eu estou aqui, se você precisar. Olha, não tem problema que você errou, né? Não foi intencional, tá tudo bem, todo mundo erra. Você está passando por essa situação difícil? Eu estou aqui, né? Vai passar. A gente tem sempre uma palavra muito positiva para os outros. Vamos passar. Portanto, a autocompaixão, ela deveria seguir a mesma regra, que é uma regra de ouro, e que deve ser válida, que é: faça para os outros aquilo que você gostaria que eles fizessem para você. Não é uma regra que a gente sempre escuta e recomenda? É um fato. Ocorre que, no entanto, nem sempre, presta bem atenção nisso, você vai querer fazer para os outros aquilo que faz por si mesmo. É verdade ou não? Sim. A gente, normalmente, muitas vezes, a gente se trata
em algumas situações, tão mal que você jamais trataria um amigo seu daquele jeito. Eu estou falando alguma bobagem? Não. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Uma amiga te procura e ela tinha um relacionamento de muito tempo e o namorado diz, olha, não quero mais, e larga dela. E ela está arrasada, está destruída. Você vai falar várias coisas para ela no sentido dela se sentir melhor. Se fosse muitas vezes com você, é muito comum as moças, as mulheres, numa situação dessa, lá internamente, pensarem assim. E olha só, imagine você, tenta transportar isso você falando para alguém, vê se você falaria isso para alguém, mas no fundo você talvez falasse para você. Imagine a situação de você falar para a moça assim, é claro que ele te largou. Afinal de contas, você está velha, você é feia, você está acima do peso, ninguém gosta de você mesmo. Você falaria isso para um amigo? Para amiga nessa situação? Falaria? Não. Tenho certeza que nunca você pensou coisas assim sobre você? Parecidas? É que depende de como a pessoa está, porque o autodesamor também existe. E o autodesamor é muito, É muito natural. Hoje em dia é comum, né, a gente perceber isso. E ele é a falta da Autocompaixão. compaixão. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente fala coisas para nós que são reflexo dessa falta de auto-amor. Puxa, você errou. Você diz para o amigo, não tem problema, tá tudo bem que você errou, você tenta de novo. E para você? Você não podia ter errado, nem que já se viu errar isso, mas você já sabe isso. Você já aprendeu isso, já fez isso quantas vezes? Como é que você foi errar? Olha que absurdo, olha as consequências. Então a gente tende a se tratar muito pior do que a gente trata os nossos amigos. E isso é a falta de autocompaixão. Quando a gente fala em treinar essa autocompaixão, é tentar aprender a ser um bom amigo para nós mesmos. Olha só, quando mais precisamos é ter um aliado interno no lugar de um inimigo interno. Que muitas vezes nós somos os nossos piores inimigos. Nós pensamos sobre nós coisas terríveis que talvez ninguém mais pense. Mas em alguns momentos a gente pensa, a gente é capaz de produzir isso. Algumas pessoas, inclusive, se acostumam a produzir sobre si mesmas pensamentos muito ruins. Pensamentos extremamente negativos, de incapacidade e que reproduzem essa falta de auto-amor, né? Essa é uma imagem para a gente pensar. A gente deveria olhar para a gente, né, num espelho, ou pensar sobre nós, olha, tá tudo bem. Você errou, é uma situação difícil, mas conta comigo. Eu te acolho exatamente do jeito que você é, que é o que a gente espera que um amigo faça, né? E é importante pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente cai em algumas armadilhas. Autocompaixão não pode ser confundido com autopiedade. São coisas diferentes. Embora para algumas pessoas, e eu achei curioso, porque quando eu estava montando a palestra, eu vi que tem autores e publicações que usam como a mesma coisa. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E mesma coisa usar como autoestima. Também não é a mesma coisa. Quem estuda mesmo o assunto, a autocompaixão, vai identificar que são coisas diferentes. Então eu preciso pensar e entender um pouco sobre o assunto para não cair na armadilha de achar que tudo é uma coisa só. Vamos falar um pouquinho sobre a autopiedade. A autopiedade, ela tem uma relação muito próxima com isso aqui, com o que a gente chama de coitadismo, de vitimização. É quando eu coloco a responsabilidade daquilo que está acontecendo comigo, na onde? Nos outros, está fora de mim. Então, se eu errei, não foi porque eu tive alguma dificuldade naquele momento, foi porque a situação me impôs isso. A responsabilidade é sempre do outro. E quem está na autopiedade fica acreditando que o outro possui as estratégias e ferramentas para que eu me sinta melhor. Então, tudo está fora de mim, né? E isso é ótimo para a gente se auto-boicotar ou sabotar. Todas as tentativas de se sentir melhor, quem está na autopiedade se puxa para baixo. A gente está sempre se lamentando, está sempre esperando que o outro faça. Por isso que ela não é a mesma coisa de autocompaixão, tá? E autoestima?
Eu gostei muito da citação dessa Christian que eu falei para vocês, que ela diz o seguinte, que não é a mesma coisa. E que a gente fala muito da autoestima e pouco da autocompaixão. E ela diz o seguinte, que a autoestima tem muito mais a ver com julgamentos. Julgamentos de valor socialmente aprendidos. Autoestima, eu me sinto assim, eu sou bom ou eu não sou bom. Então, para eu ter autoestima, eu preciso ser bom. Eu preciso estar acertando. Eu preciso estar bonita. Então, eu estou sempre colocando um julgamento. E eu estou sempre querendo me sentir em destaque. É a imagem. Eu sou um gatinho, mas para eu ter autoestima, eu tento me reconhecer como um leão. Vocês estão percebendo que existe, claro que existe autoestima extremamente positiva, não é isso? Mas ela normalmente, na forma como nós trabalhamos e recebemos da mídia em geral as informações sobre autoestima, ela é uma armadilha. Vocês estão percebendo isso? Ela é uma armadilha. Eu tive lendo alguns estudos que falam de como as crianças pequenas estão sendo incentivadas erroneamente na sua autoestima. E que tem crescido muito a quantidade de crianças para se sentirem melhor, tentando diminuir os coleguinhas. Entenderam o que eu estou falando? Para que ela se destaque, porque existe na nossa sociedade um incentivo a você ser sempre acima. É a mesma coisa de falar assim, eu não sou assim. Será? Se alguém te dissesse assim, você é um profissional mediano, você fica meio chateado? Aquilo parece que sou esquisito, né? Você é uma mãe mediana. Parece que ser média está ruim. A gente está vivendo uma sociedade que para ser bom, a pessoa precisa estar sempre acima. Acima de quem? Acima dos outros. Essa é a armadilha da autoestima. É isso que a gente precisa entender. Tem autoestimas extremamente positivas, não é essa a questão, não é nada contra a autoestima, pelo amor de Deus. Mas é só para entender que ela tem que ter um tom adequado. E que, se a gente parar para pensar na noite de hoje, ela provém de uma autocompaixão. Que aí é o que a gente vai chegar. Quando a gente fala, então, de autocompaixão, para distinguir da autopiedade e da autoestima, a gente vai falar o seguinte, que autocompaixão, quando ela existe, quando eu pratico autocompaixão, eu tenho uma aceitação de mim mesma incondicional. Eu vou entender que quando eu tenho a autocompaixão, eu me acolho. O que é acolher? Eu entendo, eu respeito, eu aceito os sentimentos que eu tenho, as minhas deficiências e também as minhas potencialidades. A autocompaixão, ela está completamente ligada ao autoconhecimento. Eu sei que eu sou assim, eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que eu errei naquela situação, eu sei que eu não fiz o melhor possível. E tudo bem. Porque se fosse o meu amigo que tivesse feito a mesma coisa, eu diria para ele, tudo bem. E eu tenho que ser a minha melhor amiga. É acolher, é se tratar com mais carinho, com mais gentileza, é se conhecer o suficiente para não se julgar, não se criticar de uma forma muito cruel. Crítica é importante, autocrítica é importante, mas não de uma forma cruel. E qual a relação da compaixão com a apometria? Como aí dizendo que vamos estabelecer uma relação, qual é a relação que existe? Para a gente entender essa relação, eu acho que é fundamental relembrar, para quem já conhece, o que é a apometria, para que ela serve e o que ela produz. Para quem não conhece, vai ficar conhecendo. O que ela é? Ela é uma técnica para tratamento espiritual e que trata o encarnado. A gente gosta sempre de reforçar isso, porque tem muitas técnicas, tem muitas formas de tratamento espiritual. Muitos, na maioria das casas espíritas, ele vai tratar o desencarnado. São as mesas de desobsessão. Aqui, nós estamos falando de uma intervenção que trata você, o encarnado. Aquilo que dentro de você está em desequilíbrio, né? É importante, eu acho, frisar essa diferença. Quando? Quando é que ela está indicada? Quais são os objetivos? O objetivo é gerar auxílio para situações que normalmente não têm boa resposta, as intervenções convencionais. Que tipo de situação? Problemas de saúde,
Uma pessoa que tem um problema de saúde que ela já procurou tudo quanto é tipo de médico e ninguém sabe o que é, ninguém acha um diagnóstico. Ou não tem resposta aos tratamentos que ela está tentando. Talvez a apometria possa ajudar. Quando ela tem problemas de relacionamentos, quer ver familiar então. A pessoa já tentou, aquela família tentou de tudo, fez terapia, terapia individual, terapia familiar, tentou fazer mudanças, mas parece que o entendimento não vem. Parece que existe sempre um sentimento muito ruim naquela relação, envolvendo aquela família. A apometria pode ajudar. Questões do trabalho, aquela pessoa que parece que não se encontra, que troca de lugar e parece que os problemas são exatamente os mesmos. Muda de empresa, você fala, nossa, agora vai ser diferente. E é sempre a mesma dificuldade. Mesmo que ela se esforce e tente fazer o melhor. Talvez a apometria possa ajudar. Mesma coisa nas questões financeiras. Eu tento, me esforço, mas parece que eu não consigo ter nada, não consigo juntar dinheiro, por mais que eu faça tudo que me ensinam, mesmo assim parece que eu tenho sempre uma grande dificuldade. Ou não me encontro profissionalmente. Enfim, tentei de formas convencionais lidar com essa situação. Se não está tendo resultado, a apometria pode ser, sim, uma fonte de auxílio. Como é que ela funciona? O que acontece na apometria? Bom, na apometria, os trabalhadores, que são médios, que nós vamos chamar aqui de sintonia e de esclarecimento, eles vão acessar alguns níveis de consciência de quem está procurando ajuda. Então, eles vão procurar se tem alguma situação de alguma vivência passada que possa estar interferindo na situação de hoje. São informações que cada um de nós tem guardado em nós, sobre quem nós fomos numa vida passada, o que é que nós fizemos, o que é que nós pensávamos naquela ocasião, o que é que nós acreditávamos, com quem é que nós nos relacionamos, quais foram as nossas atitudes. Isso tudo está registrado em algum lugar, dentro de cada um de nós. Na apometria, o médium vai acessar essa informação e ele vai procurar saber, identificar se ela tem relação com as situações atuais. Se aquilo que eu estou passando se assemelha com uma situação, por exemplo, que eu já vivi no meu passado e que eu não consegui lidar muito bem. E que talvez agora eu esteja tendo a oportunidade de repetir para ver se agora eu consigo fazer as coisas de forma diferente. Mas que para mim pode ser muito difícil. Por isso que é interessante a ajuda espiritual nessas situações. E o que é que a apometria oferece quando a gente passa por isso? É importante dizer que ela sempre oferece harmonização de todos os envolvidos. Se o meu problema é com o meu chefe, e o mudo de serviço sempre é com o meu chefe, vai harmonizar a mim, para que aquilo que eu já vivi em outras situações, lá no passado, não estejam trazendo interferência, e isso eu quero registrar que é inconsciente. É como se você estivesse muito alinhado com você mesmo, em equilíbrio, e de repente, sem nem você saber direito por que, você perde o equilíbrio. Você fica com raiva daquela situação, você fica impaciente com aquela situação e você não sabe o porquê. Vai harmonizar esses sentimentos que você não está conseguindo controlar. Vai fazer também o encaminhamento fraterno de espíritos em sofrimento, que nós costumamos chamar de obsessores. Eu gosto sempre de frisar que é encaminhamento, não é expulsar ninguém, porque se essas pessoas estão próximas de nós, existe uma razão. Possivelmente ninguém está próximo de você ou querendo que você não evolua, ou querendo que você sofra, porque você é completamente vítima. A gente entende dessa forma. Normalmente, esses espíritos que estão ao nosso redor estão fazendo o quê? Cobrando coisas que nós fizemos para eles no passado. É importante dizer isso, Na maioria das vezes nós não somos vítimas. Então, a gente trata esses espíritos dessa maneira, fraternalmente, encaminha e faz com que eles percebam que eles também precisam de ajuda, talvez até mais do que o encarnado. E o que eu acho fundamental, e aí vai se aproximando da questão da autocompaixão, na apometria, cada vez que a gente pede ajuda, a gente recebe muitos esclarecimentos e muitas orientações. E é aí um ponto-chave que vai nos auxiliar a entender porque talvez, para aquela pessoa que está procurando ajuda, seja tão difícil ter autocompaixão. Bom, só para aproveitar, para fazer o esclarecimento, a informação, me ajuda. O que é necessário para uma pessoa fazer a apometria? O que ela precisa para ela passar pela apometria?
Primeira coisa que a gente vai dizer, e que vocês sabem bem, é que ela precisa assistir às palestras. Isso é importante, a gente precisa respeitar. Quantas palestras? 7. Qual é o objetivo da pessoa assistir às palestras? A pessoa está sendo preparada. Todos os envolvidos estão sendo preparados, inclusive os desencarnados. Quando a gente respeita esse tempo e a gente vem assistir as palestras de verdade, eu digo de verdade, vem mesmo, senta, tenta prestar atenção. Nunca a gente vem sozinho, vocês sabem disso já, né? A gente nunca vem sozinho. A gente traz quem está ligado a gente pelo pensamento, de encarnado mesmo, marido, filho, colega de trabalho, amigo, não importa. E a gente traz desencarnados, inclusive aqueles obsessores que a gente falou. Todo mundo vai sendo preparado para o dia da apometria. Então, quem não participa das palestras não consegue os mesmos resultados na apometria. Eu gosto de dizer isso porque é verdadeiro. Tem uma função. Além disso, a gente fica mais informado sobre o que a gente vai receber no dia da apometria, tá? Então, é importante assistir as palestras. Outra coisa importante é direcionar a queixa. Eu não posso fazer apometria, não devo fazer por curiosidade. Eu vou fazer para ver o que é. Não faz isso não. Lembra que na mesa apométrica virão situações que sejam as situações que tenham relação com a sua queixa. E normalmente são situações confortáveis ou desconfortáveis? Desconfortáveis. Porque afinal de contas, nós vamos trazer à tona alguma coisa que a gente não lidou bem no passado. Então, não vale a pena fazer por curiosidade. E também, numa mesa apométrica, não dá para dizer assim, eu não estou bem, veja aí o que é. Não é essa a função. Eu tenho que direcionar. A minha situação é profissional? Explica, é importante direcionar seu objetivo e explicar qual é a questão, né? Para que o trabalho tenha também um objetivo bem pontual e facilita para o trabalhador. E isso eu acho que é fundamental também, ter verdadeiro desejo de ser ajudado, né? E se ajudar, que são duas coisas diferentes. Se eu procuro apometria, eu estou pedindo ajuda, mas eu tenho que querer essa ajuda. Por que eu estou dizendo isso, que parece uma coisa meio óbvia? Quando a gente descobre como a apometria pode ajudar, a gente acha que todo mundo tem alguma coisa que a apometria podia dar uma mãozinha, né? Mas fico querendo fazer a apometria para o outro. E a apometria, preferencialmente, deve ser feita para você. Talvez a pessoa nem saiba. Às vezes a gente pergunta na mesa, a pessoa está sabendo o que você vai fazer para ela? Ah, não. Gente, mas não é isso. Eu não vou fazer para uma pessoa que quer ajuda. Se a pessoa nem pediu ajuda, como é que você se dá, né? É difícil isso. Você não pode fazer para uma pessoa que não quer ser ajudada. Tem gente que inclusive diz para o colega, para o amigo, para o parente, não faz aquele negócio para mim, hein? Não faz. E a pessoa vem e tenta fazer. Não vai funcionar. Vocês estão entendendo isso? Eu tenho que fazer para que eu lide melhor com a situação, mas não para o outro. Isso funciona também para as pontes. O que é a ponte? A ponte, eu sempre dou o meu exemplo, para ficar, né? Eu falo de mim, fico mais à vontade. A minha família mora toda longe. Eu tenho uma irmã que mora no Tocantins. Se ela está passando por uma situação que eu acho que a apometria pode ajudar, e lá ela não tem acesso, eu quero pedir ajuda aqui para casa. E a casa vai ajudar, desde que ela queira, ela saiba, que eu venha fazer as 7 palestras. E quando eu venho pensando em quem? Nela. E eu conto para ela o que eu assisti aqui? Sim. Conto para ela. Vocês entenderam isso? Não é nada pelas costas, de jeito nenhum. Isso é ponte. O que me liga a ela, o que é? A intenção, o amor e o pensamento, que é o nosso veículo mais rápido de conexão, não é? Eu preciso lembrar disso. Então ela tem que estar sabendo. Quando eu faço a ponte, tudo isso aqui está valendo. Quando eu faço para mim, eu tenho que querer ser ajudada e quero escutar as orientações e colocar em prática. Quero me ajudar. Ela também. Eu preciso transmitir as orientações para ela. Então, isso é um elemento fundamental. E, o que eu acabei de dizer, né? Se você vem procurar ajuda, meu bem, e na mesa as pessoas vão te dar orientações, procure seguir as orientações. Essas orientações são muito importantes. Ninguém vai resolver nenhum problema de nós. Isso, né? Essas soluções não estão externas a nós. A gente recebe ajuda. E para
lidar com a situação melhor, é importante perguntar e seguir as recomendações. Bom, então, pensando em tudo isso, acho que vai ficando mais fácil para a gente entender qual é a contribuição da apometria para a autocompaixão. A primeira contribuição que é importante a gente mencionar é essa. Quando a gente faz a apometria, a gente consegue ter uma melhor compreensão de atitudes, de escolhas e de comportamentos que nós tivemos no passado, que estão sendo repetidos por nós na vivência atual, que é extremamente comum. Se numa vivência passada eu era uma pessoa extremamente impaciente, e eu nessa vivência, será que eu vou vir com muita paciência? O que vocês acham? Não, né, bem? Se naquela eu não dei conta, eu continuo a mesma pessoa. E eu vou passar por situações que treinem a minha paciência? Sim. Eu preciso disso. Desafios, eu estou em evolução, eu preciso disso. E é importante que na apometria, talvez, eles me digam, querida, ou você se torna um pouco mais paciente, ou as coisas, as dificuldades irão se repetir. Pode ficar pior, porque você já experimentou isso numa outra vivência. Isso é ter maior compreensão do que a gente fez e do que está repetindo no momento, tá? Quando a gente tem mais compreensão sobre isso, a gente percebe que essas situações exprimem muitas vezes a nossa falta de autocompaixão. E exprimem também, olha lá, as consequências. Demonstram as consequências que nós já tivemos em outras vivências, justamente pela repetição dessas situações que estão acontecendo de novo, da gente não ter mudado. Passei por outras vivências, tive a oportunidade de fazer diferente, não fiz e elas estão se repetindo. Então, trazer essas informações à tona nos auxilia muito a entender que aquilo que eu estou passando é necessário, eu ainda preciso passar, tá? É importante para a minha evolução, eu ainda preciso aprender aquilo. Então, se a gente pensar em tudo isso, como usar o atendimento apométrico como uma ferramenta auxiliar na construção da autocompaixão? Identificando, a partir desse atendimento apométrico, comportamentos repetitivos. Quando a gente fala de comportamento, a gente, eu não estou repetindo não. Tá. Às vezes vem uma situação na mesa e aquela personalidade tua, quer dizer, quem você foi numa vivência passada, tem a mesma frase que você tem hoje. Usa a mesma frase que você usa hoje. É tão repetido o seu pensamento, é tão igual, que você fala exatamente a mesma coisa. Eu não vou conseguir. Eu não dou conta. Eu não recebo ajuda. Qualquer coisa. Às vezes fala exatamente do jeito que você fala ainda hoje. Então é uma repetição. Isso a apometria pode nos auxiliar a ter essa identificação de pensamentos que eu continuo a repetir em vivências, eu penso do mesmo jeito, eu continuo a achar, acreditar nas mesmas coisas, a ter as mesmas atitudes, a escolher utilizando os mesmos critérios. É a história que a gente falou muitas vezes de trabalho. Eu saio de um trabalho, mas eu caio no outro que tem exatamente as mesmas características. Possivelmente as minhas escolhas também, elas estão errôneas, né? Isso a apometria auxilia a identificar. Outra coisa que a apometria nos permite identificar é a nossa dificuldade de autoaceitação. Porque nós todos queremos ser muito bons. É natural, a gente quer ser, mas nem em tudo nós somos. E é muito difícil aceitar as nossas dificuldades. A gente parece que fica assim oscilando. Ou a gente percebe que tem dificuldade e se joga para baixo, ou a gente quer negar que essas dificuldades existem. E com a apometria a gente consegue identificar que a gente não está aceitando exatamente essas características de deficiência de potencialidade que cada um tem e que é importante conhecer. Outra coisa é identificar o tratamento que a gente tem dado, portanto, a nós mesmos e aos outros. Muitas vezes a forma como eu trato o outro é um reflexo daquilo que eu faço com quem? Comigo mesmo. E isso aparece muito nas situações da apometria. Olha, você já fez isso. No passado você fez assim, você agiu assim, em mais de uma vivência. Agora você está repetindo esse processo. Eu acho que isso é assim um auxílio fundamental, porque muitas vezes a gente não se dá conta que está agindo dessa maneira. Portanto, diante disso, quais são as recomendações? Primeiro, não
não acreditar em soluções mágicas. Ah, então está faltando autocompaixão? Ah, ok. Então eu preciso me aceitar mais? Ok. Então eu vou fazer o que para isso? Que tratamento vai me ajudar a isso? Não tem tratamento. A apometria auxilia, vocês perceberam? Identifica, nos mostra, harmoniza, mas ela não resolve. Isso é uma prática. Eu vou construir isso. Isso é um processo. E isso, como processo, tudo que é processo demanda um tempo. É importante entender isso. Outra coisa é não procurar o que está fora de nós. Ah, tá. Então, para eu melhorar a minha compaixão, autocompaixão, eu vou mudar de roupa, de estilo. Lembra a história da autoestima? Eu vou cortar o meu cabelo, então eu vou mudar minha roupa, ou eu vou fazer aquele tratamento que me disseram que é ótimo, aquela terapia. Cuidado. Eu tenho que lembrar que tudo que eu for fazer tem que mexer, tem que ter um esforço interno e não procurar solução no que está fora de mim. Perceber, isso é fundamental, a semelhança com os outros. Isso é importante. A autora ela chama isso de uma autocompaixão da humanidade. Ela diz que todo mundo existe uma compaixão para a humanidade toda. O que quer dizer isso? Que o que está acontecendo comigo e as dificuldades que eu tenho, todo mundo tem. Somos espíritos numa condição de humanos em evolução. Então, me reconhecer na semelhança. O medo que eu tenho, a maioria das pessoas tem. A impaciência que eu tenho, a maioria das pessoas tem. Eu não sou diferente de ninguém. É importante reconhecer que tudo que eu tenho é legítimo e que está nessa terra que a gente está vivendo, né? Isso é importante, é fundamental. Diminuir a cultura da competição, isso também é importante. Nós vivemos, sim, numa cultura de competição. A gente fica tentando sempre enxergar no outro qual é o problema que o outro tem, tentando ser melhor que o outro. Isso aumenta a crítica ao outro e, naturalmente, aumenta a crítica a quem? A nós mesmos. Se eu estou sempre tentando dar um jeito de ser melhor que o outro, ou colocar o outro para baixo para eu vencer, eu não tenho autocompaixão e também tenho pouca compaixão com o meu próximo. Então precisa tomar cuidado com isso e é muito fácil cair nessa competição. Às vezes a gente não se dá conta, a hora que a gente viu já está sendo envolvido. O ambiente de trabalho é excelente para isso, né? Produtividade que você tem que apresentar. Toma cuidado de não ser contaminado por isso. Pelo menos não muito, né? Isso eu acho fundamental também, que é não usar a autocrítica como motivação. E a gente faz isso. A gente faz muito isso. Tem pesquisadores que dizem que a gente é tão autocrítico conosco, assim, arduamente, de uma forma muito rígida, às vezes até grosseira, porque nosso cérebro muitas vezes entende que se a gente não ficar se criticando para ser melhor, a gente vai ficar preguiçoso, vai se acomodar e não vai tentar ser melhor. Vocês entenderam isso? Qual é o problema? Isso está em pesquisa já. Isso é uma impressão errônea. Porque quando a gente fica se criticando demais, achando só defeito, claro que a gente tem defeito, é importante identificá-los, mas sempre pensando só nos defeitos, só naquilo que não funciona, a gente faz um jogo duplo. Porque nesse momento a gente está atacando nós mesmos. Quanto mais cada um pensa em si próprio, em pessoas que conhecem, quanto do dia tem pensamentos, lógico que isso muda de fase para fase da vida, mas quanto tem pensamento negativo sobre si mesmo. E naturalmente, se você está pensando mal sobre si mesmo, sem mente já pensa mal, né, sobre a situação, sobre os outros. Quanto de pensamento, de autocrítica severa, rígida, às vezes até fantasiosa, a gente produz no dia. Se isso se torna constante, a gente faz fisiologicamente um aumento do cortisol. A gente começa a deixar o nosso corpo muito estressado, inflamar o nosso corpo e ter dificuldades para dormir, por exemplo, ter dificuldade de digestão, perder concentração, engordar, um sem número de situações. Às vezes, simplesmente por esse hábito, que é um hábito terrível, e que pode, inclusive, a gente pode fazer com que as crianças tenham o mesmo hábito, vendo como a gente faz, vendo que a gente fala e não se dá conta que fala muitas vezes. Então, não cair nesse jogo duplo, né, dessa autocrítica árdua demais. Outra recomendação é buscar o autoconhecimento.
Se eu quero ter autocompaixão, eu preciso me olhar verdadeiramente. Eu preciso me conhecer. Eu não posso tapar o sol com a peneira. Eu não posso só pensar nem só nas coisas ruins, nem só nas coisas boas. Eu tenho que entender que eu tenho muitas dificuldades ainda. Que eu tenho defeitos, que eu tenho deficiências. Eu preciso entender que nem sempre eu acerto. Eu preciso entender e aceitar que naquele momento eu pensei mal da outra pessoa, sim. Ah, eu não penso. Pensei sim. Tive inveja, tive sim. Isso é o autoconhecimento. Se eu não entrar em contato com isso, de novo eu vou me boicotar. Então é fundamental a busca do autoconhecimento, a história que a gente já falou do auto-amor. E quando a gente pensa em auto-amor, é nos tratar com acolhimento. Lembra do acolhimento? Acolher os seus sentimentos. Se você teve inveja, você é humano. Se você pensou mal do outro, se você teve a maledicência, você é humano. Perceba o que você fez para tentar não repetir de novo, mas acolha isso. Se tratar com gentileza. Você errou, não saiu tão bom, está tudo bem. Valoriza, olha para você, vê que aquele dia você está mais tranquilo, vê que aquele dia está se sentindo mais bonito. Se trata com gentileza, se trata com bondade, se trata com aceitação. Essa é a melhor forma de você se motivar, mais do que aquela autocrítica severa. A autora traz uma comparação que eu acho que é muito interessante da gente pensar, que é como a gente trata as pessoas que a gente ama muito, vamos pensar nos nossos filhos. A gente já sabe, né, muito se fala de psicologia moderna, que, por exemplo, se um filho chegou em casa, ele estudou para a prova, você viu que ele estudou, e ele chega em casa, depois que sai a nota da prova, ele foi muito mal na prova. Se você sabe que ele fez o que ele podia, ele tirou uma nota baixa, possivelmente, a maioria de nós, iria fazer o quê? Consolá-lo. Você ia dar um apoio? Sim. Você não iria dizer, filho, tá tudo bem, vamos ver o que aconteceu? Eu imagino que você esteja se sentindo realmente muito mal com a situação. Mas isso acontece, vamos ver o que nós podemos fazer? Você não iria dizer para ele, eu imagino que não. Como assim? Você é burro mesmo. Essa nota que você tirou, que absurdo. Mas nada entra na sua cabeça, não adianta investir em você mesmo. Iria dizer isso? O seu filho, para quem você ama, que você viu que se esforçou tanto. Então, por que às vezes a gente faz isso com a gente mesmo? Porque não, a nossa motivação não é da gentileza, não é do carinho, não é da paciência, não é da compreensão. Então, viver nessa situação de buscar essa gentileza com a gente mesmo é um treinamento e é uma tentativa diária, que muitas vezes a gente falha, mas precisa tentar novamente. Outra situação, outra recomendação é viver o momento presente. O que quer dizer isso? Estude o seu pensamento, perceba o seu pensamento, o que é que está passando. Não põe julgamento nele, não põe julgamento, só aceita o que vem à sua mente. O que você pensou? O que passou? Que sentimento foi que você teve? É só aceitar, vive aquilo e deixa passar. Não fica pensando o tempo inteiro, eu não deveria pensar isso, eu não deveria dizer isso. O tempo inteiro, aquele diálogo mental que parece que não encerra nunca, né? Presta atenção então no seu pensamento, dá atenção àquilo que está acontecendo, coisas que a gente perde. Ontem, eu trabalho muito cedo. E ontem eu estava indo para o trabalho às 7 da manhã. Para quem saiu cedo de casa ontem, estava frio? Muito. Estava muito frio. Mas em contrapartida, estava um dia lindo. Estava um céu azul, fantástico. Se você passou por algum lugar que tinha árvores, tinha um contraste do verde com o azul, sem nuvem no céu, que era maravilhoso. Isso é estar presente. Vocês entenderam o que eu estou falando? É se permitir viver aquilo que você está vivendo hoje e dar atenção para as coisas que às vezes passam batidas. Um auxílio é a respiração. De vez em quando, foca na sua respiração. A gente fica no automático da respiração, vocês já perceberam? A gente respira o suficiente para não morrer. Mas é verdade? A respiração faz a gente aterrar. A respiração faz a gente entrar em contato com a gente mesmo. Se eu quero autocompaixão, estou falando de entrar em contato comigo. A respiração é uma fonte. Respira. Antes de falar alguma bobagem, respira. Antes de começar a pensar alguma coisa ruim, respira. Sente a entrada e saída do ar. Isso te traz para você mesmo, né? Bom, tentando essa prática, eu vou chamar de prática,
que eu acho que cada um de nós precisa praticar. Quem já pratica, continuar a praticar essa autocompaixão, porque a gente escapa em alguns momentos, pode trazer quais resultados? Já estamos encerrando. Bom, é importante dizer que a gente já tem estudos demonstrando que quem se trata com cuidado, com gentileza e com carinho, libera alguns hormônios que nos trazem uma sensação de bem-estar e que, inclusive, nos deixam mais calmos e mais amorosos, como ocitocina e alguns opioides. A gente se tratar dessa forma, você pode, inclusive, fazer carinho em você mesmo, que também é legal. Passa a mão na cabeça, passa a mão no cabelo, em alguns momentos, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente acha isso ridículo, mas não é. Por que a gente não se dá carinho? Faz essa respiração consciente, se critica na medida certa, né? Então a gente vai ter uma sensação de bem-estar, de mais paciência, vai conseguir dormir melhor, possivelmente. E a gente vai ter também, na sequência, uma sensação maior de autofelicidade e de autorresponsabilização. Poxa, se eu sei que eu erro, porque afinal de contas, autocompaixão quer dizer que eu sei os meus defeitos, né? E eu sei também as minhas potencialidades. Então eu tenho mais chance de responder às minhas dificuldades utilizando as potencialidades. Isso é a autorresponsabilização, diferente da autopiedade, na qual eu estou colocando a minha melhora nas mãos do outro. Quem se trata com mais gentileza tem maior autocuidado e vai pensar em coisas que sejam prazerosas para si. Afinal de contas, eu sou o centro, né? Eu preciso me cuidar e não o outro precisa cuidar de mim. Aumenta também a capacidade de compaixão pelos outros. Lembra da história do espelho, do reflexo? Se eu estou mais habituada a me tratar bem, eu estou mais capacitada a tratar bem e identificar o sofrimento do outro e estender a mão para o outro. É importante dizer isso. Melhora o alto valor sem as armadilhas da autoestima. Eu me sinto bem pelo que eu sou e não pelo valor que eu tenho. E não tentando me mostrar para o outro que eu sou melhor, comparando-me com o outro. Não. Eu me sinto melhor por quem eu sou. Essa é a grande diferença. Nós vamos encerrando pensando que cada um de nós está num processo de autoconhecimento. Encerrando pensando que a nossa experiência terrena, ela traz exatamente isso. Evolução. E essa evolução tem que passar pelo autoconhecimento. E quanto melhor você se conhecer, detalhe, se acolher, se aceitar, muito maior a chance de você ter um aproveitamento verdadeiro dessa experiência na Terra. A gente precisa tomar cuidado para não sucumbir à correria do cotidiano. E a gente faz isso muitas vezes. É assim, eu sou assim e pronto. Eu não posso ser assim e não tentar olhar para mim mesma. Então, que nós possamos sair daqui hoje um pouco mais, vamos dizer, abertos para a prática da autocompaixão. Que nós possamos sair daqui hoje um pouco mais abertos para o autoconhecimento diário e a prática da autocompaixão com maior gentileza, com maior carinho, com maior cuidado, com maior aceitação de cada um de nós na busca da nossa evolução. Fiquem todos na paz de Jesus. Obrigada. Obrigada. Novamente, então, nos concentrando, agradecendo pelas últimas palavras que tivemos hoje, por todo o aprendizado, por todos os irmãozinhos que puderam ser amparados e ajudados através da nossa vinda aqui nessa casa, que a gente possa ir para casa, para nossa casa, com essa energia boa, com a energia que vocês vieram procurar aqui, espero que vocês tenham encontrado. E agora, através da prece, a gente vai se manter nesse silêncio e nessa paz, aguardando por paz. Quem é passista pode daí ajudar a gente ali, por favor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja.